Você conhece alguma guerra que seja justa? Que no passado, né, a gente puxar ali pela história e tentar entender quais foram as motivações, o que que aconteceu. Tantas guerras que tiveram, né, na época dos as guerras que eram movidas teoricamente em nome da religião, né, como se fosse uma coisa importante e tudo mais. As guerras de invasão, que teve sempre invasão, de disputa entre duas nações de território. Você consegue lembrar de alguma delas que tenha sido, sim, justa, que tenha sido válida? Assim, eu não me lembro. Eu puxando pela memória que eu estudei, lembrando de uma, lembrando de outra, o resumo da história é o seguinte: ignorância, tomar o pedaço de terra do outro para depois pegar impostos, impor a sua doutrina, a sua verdade em relação à outra, no caso das religiões. Assim, eu não consigo ver alguma guerra sendo positiva, sendo uma coisa de gente inteligente, gente que chegou assim, várias pessoas sentaram na mesa, inteligentes, esclarecidas, que querem o bem da população, né? As guerras entre nações não envolvem só quem está liderando, envolvem as pessoas, né? Elas que vão sofrer as consequências. E essas pessoas sentarem na mesa e falar: nossa, acho melhor nós entrarmos em guerra. Normalmente, essas pessoas inteligentes agem dessa maneira para se defender e os ignorantes atacam. Puxa pela memória para você ver. Qualquer guerra é sinônimo de ignorância, de autoritarismo, de, assim, a visão deturpada do que é a religião, do que é meu, do que é seu. É só isso que acontece. Então, assim, agora, a gente tem desde outubro do dia 23, já vinha essa história de Israel contra Hamas e tudo mais. Aí o Hamas vai lá, invade, certo? Invade, mata um monte de gente, sequestra e tudo mais. Israel se defende. Aí vão falar, não, porque a culpa é de Israel, que a culpa. Não interessa. Se você estava lá, na sua casa, veio um e atirou, e matou, e sequestrou, tá errado. Ah, mas é que no passado, é que não sei o quê, é que. Tá errado. E aí desencadeou um problema que vem assim: olha, tem problema ali, tem problema ali. E agora, nessa semana, né, aí Israel fez outra atitude por causa disso, por causa daquilo. Errado também, certo? Errado. Não tem que um está certo, está errado. Tá errado. Guerra nunca é certo. E aí desencadeou um problema com o Irã, com o Hezbollah, com o Rachi, com os loucos aí que só querem saber de. Só vive para um matar o outro, um ficar pensando como é que eu vou construir bomba, como é que eu vou construir. Pensa bem, esses caras não tem nada. Você não vê esses caras falando que, olha, esses caras ali dessa região, né? Israel é uma exceção a isso. Mas Hezbollah, Hamas, esses caras que vivem ali nessa história de guerra, 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 matar, mas porque o meu Deus manda proteger. É só loucura. E aí, o que que acontece? Quem sofre é a população, os caras que vivem na região que vão tomar bomba, que vão tomar tiro, que vão ter que estocar comida, que vão perder emprego, que vão. Assim, se imagina se morar numa situação, num lugar como esse. A gente aqui no Brasil não tem terremoto, não tem tsunami, não tem nada, furacão, nada, guerra. Né? Quando a gente viu guerra? Há anos atrás, anos e anos, mas muitos anos, né? Então, assim, você imagina você tá vivendo na sua casa, escutando barulho de bomba. Quer dizer, tem alguns lugares no Brasil que tem tiroteio, tem toda hora, né? Eu vivi isso no Rio de Janeiro, que é um ambiente de guerra. Mas não tem comparação com o que acontece, né? Eu nunca estive, mas com o que acontece numa guerra, certo? Você imagina
Você não vai no mercado fazer compra. Hoje eu vou comprar um chocolate que eu estou com vontade de comer. Você vai comprar arroz, feijão, coisa que é dura, porque você não sabe quanto tempo o conflito vai durar. É loucura, é insanidade, é coisa fora do comum. Trazendo essa coisa ruim para o lado do mercado, né, que é o que interessa aqui, é o seguinte: se eu sou um investidor, se eu sou um cara que tem dinheiro, a primeira coisa que eu penso antes de ganhar é em proteger meu patrimônio. Isso muitas pessoas não entendem no mercado financeiro. Antes de pensar em ganhar, você precisa pensar em preservar teu patrimônio, em não perder. Porque numa hora como essa, num ambiente, em qualquer ele que esteja, ou por você ser hackeado, ou por você ser uma corretora que quebra, ou, enfim, uma empresa que quebra e você estava investindo na ação dela, uma série de questões regulamentares, né, o governo vai contra aquela. Pode acontecer qualquer coisa que você perde o seu patrimônio. Então, todo momento que existe algum problema, o cara que é dono do dinheiro, ele vai falar assim: opa, deixa eu salvar o meu, tá certo? O meu primeiro. E ele vai tirar, ele vai transferir, ele vai fazer o que der para preservar o dinheiro dele. Depois, ele pensa em ganho. E numa situação como essa, ali envolve o Estreito de Hormuz, que é 25% da produção de petróleo passa por ali. E aí, barril de petróleo começa a aumentar, e o petróleo, né, ele é muito forte na questão da composição da maioria das economias do mundo. Então, mexe com inflação, mexe com tudo. Ah, mas eu não. A não ser o Brasil, né, que tira a questão petróleo do cálculo de inflação e fala para todo mundo que a inflação está controlada, a inflação está linda. Mas tira do cálculo. Aí não vai estar linda, né? Então, assim, quando você pensa em conflito, em guerra, em preservação de patrimônio, esses caras pulam de mercados de risco, né, que tem mais ganho, mais risco, saem fora e vão para mercados mais estáveis. Vão para títulos, vão para, sei lá, bolsas, mudam. E o nosso caso de Bitcoin, de criptomoeda, é sim, mercado de risco, né? Ele tem risco de tudo, certo? Tem risco de ser hackeado, risco de ser corretora quebrar, risco de você fazer a operação errada, risco de regulamentação de governo, tem tudo. E aí, só que dá ganhos bons. E aí, quem é investidor vai tirar. Fora isso, tem um componente muito interessante dos outros mercados, que ele trabalha 24/7, não para. Não para à noite, não para de final de semana, e esse conflito aconteceu justamente de sexta para sábado. Então eu peguei um pedaço dele na sexta e depois eu continuei no sábado. Vou botar o gráfico aqui para ajudar a entender. Na sexta-feira, até eu gravei um vídeo que eu estava falando justamente dessa movimentação aqui, ó. Essa primeira movimentação que teve aqui, esse candle aqui, ó, deixa eu aumentar, né, para ficar melhor de visualizar. Esse candle que foi formado aqui, ó, na sexta-feira, ele perdeu uma região importante aqui de 67.500 e depois ele tinha, o próximo problema era 64.500. Ele segurou aqui, ó, 64.900, 65.000. E até deixou uma sombra de rejeição. Então, na sexta-feira, eu tinha algumas operações de short em aberto, e inclusive deixei algumas outras abertas, porque penduradas, né, com medo de cair, porque ele tinha perdido este canal de alta, né? Este canal de alta, ou essa área aqui que ele estava trabalhando aqui, e se ele perdesse para mim essa região de preço, poderia ser o início de uma queda maior. E daí chegou no sábado, eu acordo e tô com lucro em alguns shorts. Na sexta, aliás, vamos voltar um pouco. Na sexta, eu até na hora que eu gravei o vídeo, eu comentei sobre isso. Aqui, ó, nesse candle, aparentemente tinha acabado a queda. Tinha acabado.
Só que foi avisado, né, que ia ter o conflito. Aí no sábado teve mais bombardeio do Irã. E aí você tem aqui um movimento que eu peguei esse pedaço aqui, ó, acordei no sábado com lucro e fui pegando esse pedaço aqui, ó. E essa brincadeira está falando aí de 15, 16%. Isso no Bitcoin. Se a gente for lá olhar nas altcoins, tiveram link, principalmente, que eu estou bem posicionado em link, né? Deixa eu só acertar aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. Link, ó, de sexta para sábado foi 34% de queda. Teve altcoin que foi 40, 50% de queda. E aí, quando chegou na sexta, eu fiz um pedaço de lucro e no sábado eu fui fatiando isso daqui, ó. Eu entrava, ele vinha, fazia um pivôzinho, eu demonstrava que ia cair, deixa eu botar no 15 minutos aqui, ó. Eu vim pegando esses pedaços aqui, ó. Peguei um pedaço aqui, depois peguei mais um pedaço aqui, saí, entrei de novo. Eu fui fatiando. Eu tô para dizer que foi um dos dias, mesmo com a alta agora de março, foi um dos dias, se não for o dia, em que eu fiz individualmente, eu fiz mais lucro. Por incrível que pareça, com uma queda monstra, eu fiz lucro e fiz um bom lucro. Só que tem um detalhe. Primeiro, se eu não tivesse com gerenciamento de risco em dia, e se eu não conhecesse as técnicas que eu conheço hoje, e que depois de tanto treinar eu já estou dominando, eu teria sido liquidado. E eu sei de muita gente que foi liquidada, muita gente que foi liquidada, porque foi uma queda muito forte, muito rápida, num sábado e na sexta, que muita gente não está operando, então a pessoa não está olhando. Eu dei sorte, porque aqui está chovendo, né? Faz 3 dias, tem mais um dia que chove, já está 4, 5 dias já chovendo. Eu estava em casa, tinha me preparado para ficar em casa, tava tudo certinho. Falei, eu vou olhar gráfico, vou fazer algumas coisas, vou estudar e tudo mais. Então estava disponível ali, cabecinha leve para operar. E aí, aonde deu, eu fiz defesa, onde deu, eu travei a operação para não ser liquidado. E ao mesmo tempo eu fiz lucro. Só que é um lucro que ele não aparece, eu não posso tirar esse lucro. Por quê? Porque nesse momento que ele fez essa queda, vamos voltar lá no Bitcoin. Ele fez essa queda. Depois, ele demonstrou com essa baita dessa rejeição aqui, se você olha no sábado, toda a parte de quantitativa, tudo que você pode imaginar de indicador com essa rejeição mostrava que, opa, acabou a queda. Aí, no domingo, ele deu um respiro. Só que eu falei, não posso fazer nada. Eu tenho operações que estão abertas que eu tirei as defesas. Então, as operações estão de long, estão no negativo. Eu não posso mexer em nada. Eu não vou abrir short agora à toa. Não vou mexer porque eu não sei se cai mais agora. É uma situação de guerra, de conflito, de geopolítica, de mexe com economia, mexe com transporte, mexe com petróleo. Como é que sabe quando é que isso vai parar? Então agora tem que esperar, tá certo? Fiquei esperando esse aqui, talvez, ó, se ele perde agora, a gente está numa reunião bem crítica aqui, ó. Se ele perde aqui, ó, 63.900, 63.886, ele confirma aqui um pivô de baixa, tá certo? Que ele fez, ó. Isso aqui aí, sábado, ele cai, certo? Sexta e sábado, né? Sexta ele cai, sábado ele continua caindo, faz um recuo, só que agora esse preço está fazendo um pivô de baixa. Ó. Se ele perde essa região aqui, aonde ele vai buscar? Aqui, 60 mil de novo? Ou lá embaixo, né? 50 mil, 55 mil, quem sabe? Então, agora é uma hora de preocupação de novo.
de manter as operações de short abertas, ficar acompanhando para ver como vai fechar esse candle aqui, tá certo, de hoje, agora principalmente às 17 horas, o candle de 4 horas, e se proteger, né? Se proteger. O lucro que eu fiz tá lá, certo? Só que por enquanto eu não posso mexer nele. As operações estão lá. Eu não fui liquidado, eu não perdi dinheiro, mas a maioria está vermelho. A maioria está vermelho. E aí tem que esperar até o mercado virar para ver, ou até o mercado me dar sinal que isso acabou, para eu pensar, eu vou fazer defesa, eu vou abrir mais short, o que eu vou fazer? Porque, por enquanto, não dá para fazer nada. Só rezar para que esses ignorantes que costumam fazer guerra parem com isso, né?